Ok, vamos começar o nosso mergulho de hoje. A fonte é um conto chamado A Luz de Deus, de Aguinaldo Ruivo. É uma história curta, bem intensa, sobre uma família em situação de extrema pobreza. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar um pouco as ideias centrais, sabe? Sobre renúncia, dignidade e essa busca por felicidade quando não se tem quase nada. E o cenário já nos joga direto nesse universo. O autor estabelece um contraste sensorial assim muito poderoso desde o início. Como assim? De um lado, o cheiro de esgoto e fumaça na viela da família. Do outro, a poucos quilômetros, a brisa pura da orla turística. O ambiente físico é um espelho do estado emocional deles, né? Nossa, essa imagem do cheiro já diz tudo. E se conecta direto com o pai, o José. Ele tá quase cego, e para ele, a pobreza tem cheiro. Qual é o cheiro? Suar seco e café aguado. É a definição dele. Ele vive uma resignação meio pragmática, sabe? Ele acredita que a renúncia da ambição nos dá o tempo de ver o essencial. É uma filosofia de sobrevivência, né? E em contraste total com essa aceitação, a gente tem a Priscila, a mãe. Ela é a artista da família. Ela é a que se recusa a ver a realidade como ela é. Isso. A fumaça do fogão improvisado, por exemplo, para ela, não é miséria. É um véu, um rio que perdeu a força. Ela transforma tudo. Isso tinha uma força incrível. E tem o caderno dela, onde ela desenha o lixo que encontra. Um balão furado no papel volta a flutuar. É um ato de teimosia poética. Tem uma frase dela que resume isso perfeitamente. Ela diz: "Eu renunciei a ir para o mar, mas a minha mente não precisa renunciar a flutuar." É uma forma de resistência interna, silenciosa. Mas aí entra o filho Sanderson, de 28 anos, que é o oposto dessa paz. Ele é a revolta, né? A frustração em pessoa, a juventude sem oportunidade. Exato. Depois de ser rejeitado em mais um emprego, ele explode. E o que ele diz é o coração do conflito. Ele grita, né? É uma fala muito forte. Eu quero o direito de correr atrás de algo que eu precise renunciar por escolha, e não por falta de oportunidade. Isso. Ele não reclama só da pobreza. Ele reclama da falta de agência, de poder escolher a própria vida. Essa frase é brutal. Renunciar por escolha. Porque a gente romantiza a renúncia, mas eles põem o lado humilhante dela. Então a história nos dá 3 visões, né? A renúncia como aceitação no José, Como resistência na Priscila. e como humilhação no Sanderson. E aí entra a questão da dignidade. Exato. Para o pai, a dignidade é o último resquício da felicidade que o dinheiro não conseguiu levar. É o que sobra. Mas para o Sanderson, a dignidade está na própria escolha, que é algo que foi tirado dele. E o que quebra essa tensão toda é algo, assim, inesperado. É um prato de arroz doce. Um prato de arroz doce. Um luxo que não custa dinheiro. Priscila consegue ir trocando um favor e é a materialização do que ela fala para o filho. Ela diz: a felicidade é uma decisão. O lar é onde a gente decide que a felicidade é um ato de vontade, não de posse. É. Aquele doce não muda a condição deles, mas muda o foco do Sanderson. A raiva dele não desaparece, ela se transforma. Isso é muito interessante. Ele para de olhar para o emprego que não conseguiu e olha para os próprios pés. O objetivo dele fica pequeno, concreto, possível. Encontrar um sapato melhor. Não para um emprego dos sonhos, mas só para conseguir caminhar até a próxima entrevista sem se machucar. É a pequena revolução pessoal dele. E ele mesmo fala isso. Ele diz: é um passo pequeno, mas é meu, é a minha luz acendendo. Ele encontra a própria dignidade nesse gesto mínimo. No final, os 3 comem o arroz doce em silêncio. E o narrador faz questão de dizer que não é um silêncio de miséria, mas de contentamento. Pois é, e a cena se afasta, mostrando a luz quente da casa deles, contrastando com as luzes frias das PVs nos apartamentos ricos da orla. O que deixa a gente com um pensamento final para refletir, né? Sim, a história sugere, de forma muito bonita, que a felicidade pode ser um ato de vontade, uma luz que a gente acende por dentro. Mas aí vem a questão provocadora. Encontrar beleza no essencial é uma forma sublime de resistência humana ou é também a aceitação trágica de um sistema que força as pessoas a renunciarem a tudo
exceto ao essencial. Uhum. A história, assim, joga a gente lá nas margens esquecidas de Praia Grande, num cenário de pobreza extrema. Bem pesado. Muito. Mas o que me pegou de verdade aqui foi uma pergunta meio incômoda que a história faz, sabe? Num mundo que grita pra gente ter mais coisas, o que acontece quando uma família não tem absolutamente nada? Como eles encontram um jeito de simplesmente ser? Essa é a questão central. O conto vai muito além de só descrever a miséria. Ele investiga, assim, as filosofias de sobrevivência que brotam dela. Não é só sobre a falta de dinheiro, né? De jeito nenhum. Não se trata só de um pai, uma mãe e um filho. Eles são quase arquétipos de 3 respostas possíveis para essa pergunta impossível. Quando tudo é tirado de você, o que resta? E o autor cria essa atmosfera logo de cara de um jeito muito forte. Tem uma frase da mãe, a Priscila, que é um soco no estômago. A da fumaça, né? É essa mesmo. Olhando a fogueira, ela diz: nem a fumaça consegue ter impulso para o céu. Quer dizer, até a fumaça tá presa sem esperança. É nesse ambiente que a gente encontra o impasse da família. Exatamente. É um impasse filosófico no meio da lama. De um lado, você tem o pai, José, com seus 50 e poucos anos, o esteio quebrado. Ele abraçou uma resignação quase espiritual. Como assim? Para ele, a pobreza é uma lente de aumento para o que realmente importa. Ele diz para o filho uma coisa pesada: a renúncia da ambição nos dá o tempo de ver o essencial. Essa é a nossa única riqueza. Nossa, é uma visão quase estoica, né? Encontrar liberdade na renúncia. Só que o filho Sanderson, de 28 anos, vê isso de um jeito totalmente diferente. Completamente oposto. Para ele, essa renúncia do pai é veneno puro. Ele está explodindo de revolta, de humilhação, e a gota d'água é quando ele perde um bico de carregador porque não tinha o tênis certo. Aí ele grita pro pai: por que a gente tem que renunciar à felicidade só para ter o direito de respirar? E aí está o conflito que paralisa a família. 2 saídas que não levam a lugar nenhum. Isso. A resignação do José é uma espécie de morte em vida. E a revolta do Sanderson é uma energia que se queima sem iluminar nada. É uma raiva impotente. E é nesse beco sem saída que a figura da mãe, a Priscila, se torna o centro de tudo. Ela oferece uma terceira via. Sim, e não é resignação nem revolta. É outra coisa. Um ato de vontade. Ela decide criar beleza e dignidade a partir do lixo, literalmente. Ela que sonhava ser artista, desenha os objetos que encontra. A cena do balão furado é linda. No desenho dela, ele volta a flutuar. Exato. E tem a cena do arroz doce. Ah, essa cena é o coração da história para mim. Ela chama de luxo não financeiro. Ela troca um favor por açúcar e leite para fazer algo especial. É uma teimosia, né? Uma teimosia em criar um momento de afeto. Pois é, e ela mesma define o que está fazendo quando diz: o lar é onde a gente decide que a felicidade é um ato de vontade e não de posse. Ela não está esperando a felicidade chegar, ela está fabricando a felicidade com o que tem na mão. E essa ideia de criar a própria luz muda tudo. O exemplo mais claro é o desenho que ela faz do poste de luz quebrado da rua. Verdade. Em vez de desenhar a falha, o abandono, ela o transforma num farol que guia a família para casa. Ela muda a narrativa. E essa atitude parece contagiar o Sanderson, não é? Totalmente. A revolta dele não some, mas ela se transforma. Ela ganhou um propósito prático. Exato. Ele percebe que a raiva gritada contra o sistema não vai lhe dar um tênis. A luz dele se acende quando ele toma uma decisão pequena, mas imensamente digna. É de procurar um sapato. Isso. Mas a chave está no motivo. Não é mais para conseguir um emprego e se encaixar no sistema que o humilhou. É para outra coisa. É para caminhar até o próximo posto de trabalho sem sangrar. É um ato de autocuidado, de autonomia. Ele está cuidando do próprio corpo, do próprio caminho. Então, no final, quando eles estão juntos, em silêncio, comendo aquele arroz doce, não é mais um silêncio de desespero. Não é um silêncio de comunhão, de um pequeno contentamento que foi conquistado.
Eles ali com a pequena luz deles contrastando com as brilhantes luzes coloridas da orla rica que eles só conseguem ver de longe. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O conto nos força a questionar o que realmente constitui uma vida digna. Será que a busca incessante pelo ter, por essas luzes brilhantes de fora, não nos cega para nossa capacidade de acender pequenas luzes por dentro? A história parece sugerir que a verdadeira luz não é aquela que ilumina o nosso status para os outros, mas talvez aquela que nos permite caminhar sem sangrar.